Traição, o que leva a pessoa ao rompimento de uma lealdade. Essa lealdade que eu trago agora para você não é somente sobre uma lealdade sistêmica, mas também uma lealdade para com o outro. Já parou para pensar nisso? Ou até mesmo uma lealdade consigo mesmo. E quando a gente fala de traição, outros terapeutas, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, gente, nós estamos lidando com vidas, situações e não somente situações de outras pessoas, mas também quando nós nos traímos. Alguém já se traiu também? Eu já me traí, de olhar e falar, ai meu Deus, eu não quero fazer isso. Na hora que eu vi, eu tava lá fazendo o negócio, falava, ai, de novo, me traí. Então, hoje eu vou falar sobre isso mesmo, sobre essa traição. Vamos falar sobre traição também de casal e automaticamente também preciso trazer isso para dentro de cada um de nós. Por quê? Não existe uma relação se nós não estivermos abertos para o outro, certo? Lembrando sempre, pessoal, que o coletivo, ele só é coletivo devido ao indivíduo. Se a gente não for cada um responsável pelo que nós sentimos, pelos nossos pensamentos, pela nossa própria forma de olhar para a vida, ou de repente tratar alguma questão que seja nossa, porque estamos projetando algo no outro, a gente também não consegue impactar no coletivo. Vai ficando mais claro dessa forma, né? Porque é isso. Às vezes a gente não consegue perceber situações que impactam nas nossas vidas. E isso vem tanto da nossa ancestralidade, quanto também da nossa própria responsabilidade como seres humanos. Então lembra, gente, dentro das constelações, a gente fala assim, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha realidade. Tá, a gente muda. Mas para a gente conseguir mudar essa realidade que estamos inseridos, a gente precisa mudar cada um de nós primeiro. A gente precisa observar qual é o nosso olhar com relação à vida, com relação ao outro. Ou se de repente a gente toma uma ação, e que isso é muito importante também, se você toma uma ação hoje, tá, essa ação com relação a uma outra pessoa, por exemplo, essa ação, ela vai impactar positivamente para si mesmo e também para o outro, ou não? Se a gente não para e não reflete sobre isso, ou sobre as nossas próprias percepções ou as nossas reais intenções, a gente não vai conseguir ter um bom vínculo com outras pessoas, tá? Então, as traições, elas podem surgir de inúmeras formas, tanto dentro de um relacionamento amoroso, quanto dentro de um relacionamento amistoso. Quantas pessoas não foram traídas por amigos? Ou que de repente a pessoa viu um colega e achava que era um amigo e de repente era apenas um colega. E às vezes a gente ainda fala, mas por que isso aconteceu comigo? Mas quando a gente percebe, às vezes nós mesmos estamos traindo nossos próprios princípios. Você já parou para pensar nisso? Então, eu trouxe 3 pontos fundamentais para que você consiga compreender. Será que você se colocou num lugar para entrar nessa dinâmica de traição? Seja consigo mesmo, seja com o outro? Inclusive, quando se trata de relacionamento amoroso, é mais profundo ainda. Por quê? Tem o traidor, tem o traído e tem o amante ou a amante. É bem profundo, então a gente fala de uma tríade aqui. Só que cada um está relacionado a interesses próprios. Então, por exemplo, quando se trata de traição, nós olharemos uma tríade. Quem são essas pessoas e por que elas entraram nessa situação? Tem pessoas que repetem sim aquilo que aprendeu quando eram crianças. Talvez viu mãe ou pai entrar nessas traições e elas fazem o quê? Quando crescem, acredita que isso é uma forma
de estar dentro de um relacionamento. Então a pessoa, de uma forma inconsciente, ela acaba se sujeitando a uma situação muito semelhante ao que aconteceu no passado. Isso pode acontecer. É justamente nesse ponto que, de repente, as pessoas estão repetindo um padrão comportamental. Talvez do pai, talvez da mãe. Esse tempo atrás, eu fiz até um atendimento ao vivo que foi muito interessante. Quem estava aqui num atendimento que eu fiz relacionado a uma pessoa que era a própria amante, ela falou assim: eu quero fazer uma constelação porque eu não aguento mais essa situação. Quando se trata da gente ajudar outra pessoa, se eu chegasse até aqui trazendo todos os meus pontos de vista sobre traição, eu provavelmente não conseguiria ajudar. Só que se eu não ajudasse, por talvez algo, sei lá, baseada dentro de princípios e valores, que eu não posso, né, ajudar o outro, sei lá, quem é traidor, quem traiu, quem entrou no meio de um relacionamento, se eu não soubesse olhar para isso, conseguindo enxergar, e isso eu trago também para os alunos nós, se a gente não consegue olhar para essas pessoas que nos solicitam ajuda, sem a gente trazer, eu não vou falar julgamento, porque às vezes o julgamento nem é a palavra que a gente consegue acessar realmente aquilo que a pessoa precisa de verdade, ou até mesmo a nossa própria postura. Mas no lugar de julgamento, eu vou utilizar a palavra condenação. Você pode perceber que todas as vezes que nós condenamos outra pessoa, baseado em algo que a gente acredita que é certo ou errado, a gente não consegue ajudá-la. Quando nós condenamos, nós nos afastamos dessas pessoas. Nossa, parece que essa palavra condenar parece que coube muito bem ao invés de julgamento, não é? Não sei, parece que às vezes quando a gente vai pontuar algo, a gente precisa perceber, porque julgamento é quando a gente vê algo e fala: essa lâmpada tem um box aqui que é uma parte de tecido preto, outra parte de tecido branca. Isso é um julgamento porque é baseado naquilo que eu vejo, certo? Mas quando a gente fala condena, é onde a gente traz os nossos próprios pontos de vista. Os nossos pontos de vista, eles são muito profundos. E se a gente for equipado dos nossos pontos de vista para dentro de um atendimento, a gente não vai ajudar ninguém. Seja essa pessoa o traidor, seja o traído ou seja o amante. Sem a gente perceber, nós condenamos outras pessoas. Quantas e quantas pessoas também não condena mãe, não condena pai? Vamos olhar, porque é pesado. Quando fala de julgamento, é além. Então eu percebo que a condenação é um ponto muito profundo, onde de repente a gente não permite que a outra pessoa mude. Se a gente traz uma sentença, por exemplo, o fulano, por exemplo, deixa eu usar mais um exemplo antes de entrar aqui nesses 3 princípios aqui. Olha só, por que eu tô explicando tudo isso pra você? Pra ficar mais claro, sabe? E mais leve o seu olhar com relação à sua vida, com relação ao outro, ou até mesmo para quem você tá estendendo a sua mão, ajudando. Eu já julguei também, eu já condenei, enfim. Mas vamos supor, quantas pessoas aqui, e eu quero que você seja muito sincero, viu que de repente alguém foi muito ruim mesmo, matou outra pessoa, e aí foi pra dentro de um presídio e ali a pessoa sofreu, só que de repente a pessoa se ilumina dentro de um presídio e a pessoa sai de lá completamente transformada. Eu já vi histórias desse tipo. Então a gente começa a perceber que da mesma forma que uma pessoa faz isso, ela ainda tem uma possibilidade de conseguir mudar o seu próprio destino e até mesmo mudar a sua própria forma de, agir com outras pessoas. É importante a gente prestar atenção nisso. Porque se a gente entra diretamente no ponto
onde a gente vai falar somente sobre o traído, ou sobre o traidor, ou sobre um amante, e a gente não tiver a percepção que podemos querer condenar outra pessoa, a gente não vai conseguir ajudá-los. A gente vai entrar num estado racional. Então é nesse ponto que a gente vai começar a compreender a não condenação da nossa parte para realmente olharmos para toda uma situação e conseguir ajudar, que seja o traído, o traidor ou até mesmo o amante, que foi assim que aconteceu dentro do atendimento de uma amante que eu fiz aqui. E ela trouxe muito claro que ela queria reparar com relação ao relacionamento que ela tinha entrado. Ela queria reparar algo da própria família dela. Aquilo que ela não teve de família, ela queria estar com outra família. E isso é inconsciente. A mente dela e o próprio espírito dela fazia ela buscar uma família onde ela poderia pertencer ou fazer parte. É muito profundo. Então vamos lá. Primeira coisa que levam as pessoas a entrar numa traição: falta de comunicação. Nessa falta de comunicação, nós percebemos que muitos casais, eles entram num relacionamento, mas não se abrem. E um relacionamento, ele é baseado primeiro num namoro, onde você conhece a pessoa. Então olha só, se a pessoa passa pelo namoro para conhecer o outro, ali ela vai perceber se existem defeitos, qualidades, das quais os dois juntos podem melhorar, e dá a possibilidade para que o outro também mude, assim como si mesmo, certo? Só que depois de um tempo, pode ser que esses dois se casem. E passado um tempo, nesse relacionamento, que eu estou supondo, né? Eu estou supondo aqui essa história, esses dois param de se comunicar. Quantos relacionamentos amorosos não chegam no fim porque falam assim: nossa, mas não é mais a mesma coisa, a gente era tão companheiro, a gente era tão amigo. Em que ponto isso mudou? Em que ponto, de repente, eu parei de olhar para o meu cônjuge, né, para a pessoa que está do meu lado, como meu esposo, como minha esposa, e passei a olhá-lo talvez como um filho, como uma filha? E todas as vezes que a gente se posiciona num lugar desses, inconscientemente, a outra pessoa sente. E nós não estamos mais disponíveis dentro de uma relação. Talvez por falta de comunicação. Talvez porque não consegue ou não está sabendo expressar suas próprias necessidades. Necessidades físicas, necessidades, por exemplo, muitas vezes eu chego pro meu marido e falo: nossa, amor, a gente podia tanto dar uma volta. De repente a gente podia fazer alguma coisa diferente. Sabe, vamos pensar junto alguma coisa? Porque a gente precisa buscar coisas novas, sair, passear, porque tem pessoas que às vezes entram dentro de um relacionamento e acham que está entrando dentro de uma prisão. Então, homem que é mulherengo, por não se pertencer em um lugar nenhum, não vejo dessa forma. Geralmente, não somente os homens, né? Porque existem também, existem os homens que são mulherengos, existem também as mulheres libertinas. A gente sempre vai perceber o que leva essas pessoas a querer fazer isso. Será que dentro do relacionamento um dos dois não está disponível como marido ou como mulher, enfim, dentro do casal, ali como um casal? Ou será que alguém está disponível só como mãe, só como pai, e o outro quer uma pessoa, sabe, um companheiro, uma companheira do lado? Eu percebo o seguinte: teve uma vez que eu fiz um atendimento, claro que eu não vou trazer o nome da pessoa, né? Mas a história dela pode contribuir com você, que inclusive ela me permitiu compartilhar isso com você. Ela passou por uma situação onde ela não sabia o que ela faria com o relacionamento amoroso dela. Porque ela já estava casada e ela descobriu que o marido estava traindo e ela não sabia se ela continuava ou se ela saía da relação. Olha só, quando ela se deu conta, durante o atendimento, ela estava primeiro repetindo, trazendo a história do pai e da mãe. O pai traía a mãe
Ela queria trazer esse pai. Ok, até aí, beleza. Só que entrou num outro ponto onde ela disse o seguinte: é bom que ele tenha uma outra pessoa, porque pelo menos eu não preciso ter relação com ele. Olha isso, gente. Então, existia nesse ponto, no caso dela, ganhos secundários para que ela não precisasse ter uma relação com ele. Então, tava tudo bem ele ter outra pessoa. Nesse ponto, ela compreendeu. Ela falou, não, realmente, eu não gosto de ter relação com ele. Prefiro que seja dessa forma. Então, ela gostava de estar dentro da relação dessa forma. Conseguiram compreender? Quando a gente sai desses julgamentos e dessas condenações que a gente traz na nossa mente, nós conseguimos compreender toda essa complexidade do ser humano. Então, primeiro, a falta de comunicação, a falta de expressar, por exemplo, nesse caso, o que seria importante ser feito? Trazer a comunicação. Se ela conseguisse falar, olha, eu tenho uma certa dificuldade, de me entregar dentro desse relacionamento, eu preciso buscar ajuda, você pode me ajudar a encontrar talvez alguém, um profissional que possa me auxiliar nessa parte. Nesse ponto, aí sim, o outro também traz essa compreensão, mas isso serve tanto para homem quanto para mulher, gente. Gente, não é normal, mas é muito comum isso acontecer. E às vezes a gente até se descabela, né? Fala, meu Deus, onde já se viu isso? Mas existem ganhos. Existem ganhos. Ganhos secundários é isso. Pelo menos dessa forma eu não preciso passar por, sabe? Outro ponto, falta de comprometimento com o outro. Essa falta de comprometimento, aquilo que a gente não tem com a gente mesmo, nós não conseguiremos ter com o outro. Olha que coisa profunda. Então vamos lá. Como que funciona nessa falta de comprometimento? Como as outras pessoas vão conseguir lidar umas com as outras, ou um casamento consegue seguir adiante se um não tem comprometimento com o outro? Isso vem de uma forma madura e uma responsabilidade profunda. Então, olha, além disso, além da falta de comunicação, a falta do comprometimento, quem aqui gostaria de se comprometer com uma pessoa que não tem compromisso nem consigo mesmo? Eu acredito que ninguém. Não sei, eu particularmente não gostaria. Então a gente consegue perceber quem não tem comprometimento com o outro. Uma criança. Quando as pessoas estão posicionadas neste lugar infantil, elas não conseguem se comprometer com o outro também. Tem pessoas que vão para dentro de um relacionamento amoroso na postura infantil. Espera encontrar ali a mãe, espera encontrar o pai. Pri, uma lealdade familiar de não ser feliz no casamento. Porque eu percebi que eu fazia isso no meu casamento, pois nenhuma mulher da família foi feliz. Acontece também. Então entra sim e está aberto ou até mesmo disponível para pessoas que também não estão disponíveis para as relações. E é inconsciente. Porque olha só, se as mulheres foram infelizes na sua família, todas as mulheres, como você se sentiria sendo feliz num relacionamento amoroso se toda aquela geração, seja a mãe, seja a avó, seja as tias, sei lá, não puderam ser felizes? Talvez o homem maltratava, a gente não sabe. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, tá, gente? Talvez os homens foram muito agressivos e a mulher inconscientemente, ela pode trazer uma ideia mais ou menos assim, não, peraí, os homens são perigosos, eu vou me relacionar, mas eu não me aprofundo com eles. Entendeu? Então acaba trazendo essa dificuldade de se relacionar. E isso serve para homem ou para mulher, tá, gente? Algo importante também é buscar coisas novas para o casal. Isso restaura também algo novo, algo diferente para os dois. Porque se a pessoa não se abre, se a pessoa não fala das próprias necessidades, como que é? Como fica essa relação depois?
E agora eu trago para você o terceiro ponto que eu falei, nossa, esse ponto aqui é surreal, eu preciso trazer pro pessoal. A necessidade de aceitação social. Gente, querendo ou não, viver em sociedade impacta muito na vida das pessoas. Talvez para se sentir aceito, para se sentir amado, respeitado, seja num grupo social. Às vezes a pessoa se sujeita a isso. Existem histórias de pessoas que se casaram, os amigos continuaram solteiros e aí continuavam andando com os amigos solteiros, só que aí ao mesmo tempo aquele que não saía com os amigos solteiros falava assim, ai meu Deus, e agora? Tá achando que é criança ainda? Tá achando que é moleque? Será que tá achando que é menina ainda? Será que eu confio? Entende como é uma questão de postura? Conflitos internos também faz as pessoas entrar nesse estado de traição. O que seria esse conflito interno? Por exemplo, se eu traio a minha própria vontade, por exemplo, se eu traio algum dos meus princípios, eu vou me martirizar por isso. Da mesma forma, aquilo que a gente faz é o que a gente acaba levando para um relacionamento. Porque a gente só consegue entregar para o outro aquilo que a gente tem dentro de nós. Entendeu? Por isso a importância da gente ter essa congruência de corpo, mente e espírito. Porque quando a gente consegue compreender os nossos pensamentos, eu percebo assim que os brasileiros têm isso na cultura, por exemplo, de falar uma coisa, mas querer outra. Vocês já perceberam isso? Fala uma coisa que gostaria, mas a intenção era outra. É diferente quando a gente conversa talvez com um japonês, que eles falam direto, ou com um americano. Vocês já perceberam isso? Tem até vídeos de pessoas que vêm de fora e falam assim, nossa, mas espera aí, aqui no Brasil é diferente a forma de lidar, porque a intenção é outra. Por exemplo, se um americano, eu já vi muitos vídeos de americanos fazendo isso, falando assim, a gente chega aqui, a gente fala direto, a gente é sem educação, então a gente precisa mostrar que é educado, mas a gente tem outra vontade. Vocês já perceberam isso? Dentro das constelações é basicamente todas essas emoções, exato, viagem pelo sentimento, mentimos pra gente mesmo. A gente age de uma forma, sendo que na verdade queria agir de outra. Então, é importante essa congruência. Se nós não atentarmos a estes conflitos internos, dos motivos que nos faz talvez trair a nossa própria vontade, a se auto-sabotar, talvez seja por uma proteção nossa, ou até mesmo a gente vai observar todo o campo coletivo. Porque talvez nesse campo coletivo, que é onde estão as pessoas da sua família, toda a história da sua ancestralidade, é onde realmente pode estar ali. A questão também é onde nós entramos na parte transgeracional, na repetição de um padrão comportamental. Quando a gente traz todos aqueles que faltaram, é como se houvesse um ajuste em todo o sistema familiar e a partir disso as pessoas não precisariam mais repetir este mesmo padrão, porque uma pessoa conseguiu curar isso internamente, dentro das suas emoções, dentro da tua própria postura. Pri, quem é mais traído? O que traiu ou o traído? Boa pergunta. Não dá pra saber quem é o mais traído, porque é uma dinâmica muito conflituosa. Só que exige muita maturidade e exige também muito respeito para conseguir olhar para uma situação nesse sentido e querer fazer diferente. Tanto é que o Bert Hellinger, ele sempre nos dizia o seguinte: quando uma pessoa é traída, aquele que é traído, ele precisa também sujar as mãos. O sujar as mãos está muito relacionado a falar assim, tem pessoas que falam, tem que trair. Não é pagar com a mesma moeda, não é isso. O sujar as mãos que eu digo aqui seria mais ou menos assim, eu desço daquele lugar onde eu também não me permito errar e eu sujo minhas mãos aqui para eu errar também e dessa forma eu decido ficar dentro da relação. Por quê? Aquele que trai, o traidor, ele vai sentir culpa na hora que o traído descobre. O traidor, ele faz o quê? Às vezes ele pede perdão pro traído.
E não vai adiantar pedir perdão, porque quando ele pede perdão pro traído, o traído já tá sentindo culpa, já tá revirando ali dentro dos sentimentos dele. O traidor tá colocando ele aqui em cima, ó. E aí o traidor também se sujeita a ficar numa relação que talvez até ele mesmo não tá mais feliz. Só que aí fica aquela dinâmica conflituosa. Por exemplo, se o traído decidiu ficar na relação junto com esse traidor, sabendo que o traidor fez o que fez, houve uma escolha, ponto. Esse traído, se ele não falar assim, eu fico nessa relação se eu sujar minhas mãos. Então, por exemplo, eu já fiz todos os tipos de atendimento que você puder imaginar, de pessoas que foram traídas. E elas falaram assim, não, peraí, eu não me vejo traindo não, ficando com outra pessoa. Teve pessoas que gastou todo o dinheiro do traidor, sujou as mãos. Outra pessoa decidiu fazer uma viagem durante um mês, ficando longe dela, deixando o traidor, assim, a Deus dará, pra ele sofrer na mesma intensidade. Entenderam? E tem pessoas que falam assim, não, eu vou trair mesmo, e vai, trai e fala, ó, eu carrego a culpa junto. Por quê? O intuito das pessoas ficarem dentro de uma relação é justamente para ser feliz. Não é verdade? Quem está dentro da relação, de um relacionamento amoroso, é porque quer ser feliz. Ninguém quer ficar dentro de uma relação para ser infeliz. Agora, tem pessoas que não conseguem sujar as mãos. Então, o que acontece? É nesse ponto que, às vezes, o traído, ele chega lá na frente e fala assim, mas você fez isso comigo. Então, começa a voltar naquele rec e repete. Quem é da época do rec e repete vai lembrar. Priscila, eu nunca aceitei ser amante, porém sempre fui traída e sou muito procurada para a condição de amante. Por que algumas pessoas atraem esses interesses? Olha só, é interessante você estar falando isso. É uma forma, porque lembra, dentro de um relacionamento amoroso não é somente, por exemplo, aqui, eu e você. Nós temos sistemas familiares que estão também fazendo parte aqui, ó, desse vínculo. Então, nós vamos atrair, sim, pessoas que são compatíveis com situações para que a gente possa, talvez, compensar. Mas se a gente não tem consciência, ou se a gente não trabalha o nosso próprio emocional, ou até mesmo nosso próprio caráter, nossos próprios princípios, e a gente não está firmes dentro deles, pode se sujeitar a isso, sim. Pode se sujeitar. É profundo. Então, por exemplo, se você trabalha a sua questão, o seu próprio princípio, fala, não, eu não me sujeito a isso não. Mas talvez, se você foi traída, seria interessante você olhar, peraí, como que eu posso sujar minhas mãos aqui sem eu precisar fazer dessa forma? Porque é como se fosse uma carga energética. O traidor, ele traz uma carga energética muito grande. O traído, ele precisa se sentir forte e carregar, entre aspas, uma culpa juntos. Pois é, se o traído decide ficar dentro da relação. É profundo, gente. Ideias de sujar a mão sem trair também, por favor, tá? Vamos lá. Você pode gastar todo o dinheiro da pessoa, deixar na pindaíba e depois vocês dois juntos, construir juntos. Fazer uma viagem com as amigas, com os amigos. É uma forma. Porque, gente, faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano. Precisar ver aquilo sendo compensado de alguma forma. Entendeu? E outra coisa, um ponto, nossa, fundamental, que eu nem coloquei aqui, mas vou colocar o quarto como um bônus extra aqui pra você. Quando a pessoa decide ficar na relação, ela precisa compreender que não volta mais a ser o que era antes. Não volta mais. Tem muitas pessoas que falam assim, ai, eu quero que seja daquela forma como foi. Não é mais. Nessa simplicidade. O que pode acontecer? Trazer para compreensão o amor à segunda vista. No amor à segunda vista é onde a pessoa se reencontra novamente dentro da relação com o outro. E aí fala assim, não, eu mudei depois disso, você mudou depois disso. Nós não somos mais os mesmos
de quando a gente começou lá no começo, de quando a gente se conheceu. Não somos mais os mesmos. Aí sim, esses dois têm chance de restaurar esse amor. Entenderam? É muito profundo. Girou? Girou o Chaves aí, pessoal? Escreve aí se girou o Chaves. Sabe por quê? Olha que interessante. Vamos supor que eu não tivesse falado sobre aquele olhar de condenação. Eu tenho certeza que um monte de gente estaria condenando agora. Pri, eu me divorciei e depois que conheci as constelações eu percebi que fiz essa compensação, porém não quis continuar casada. Fez bem. Às vezes a gente percebe, né? Por exemplo, eu não preciso seguir os mesmos passos. Vamos supor um exemplo. Eu gosto de trazer suposições porque são formas da gente pensar. Mas vamos supor que você vem de uma família extremamente tradicional, onde a pessoa casou, ela precisa até morrer do lado da pessoa. Só que isso custou um preço muito caro para as pessoas da sua família. Ficaram infelizes, ficaram insatisfeitas. E há um peso para isso. Não é? É um peso. Às vezes custa caro. Custa caro ficar numa relação dessa forma. Então, nessa compensação, você fala, eu vou pôr um ponto final nisso, eu não quero nem saber. Eu vou levar até a culpa aqui se for necessário, mas eu vou me divorciar sim, porque eu preciso ser feliz. Talvez dentro desse processo de divórcio, é onde você também traz uma cura, não somente para você, mas para as futuras gerações que não precisam mais passar por isso. E quando a pessoa sempre atrai homens comprometidos e quando conhece alguém solteiro é traída, vive em triangulação, como se libertar disso? Geralmente essas pessoas vêm de dinâmicas dessa forma. Essas dinâmicas dos primeiros vínculos amorosos vêm do relacionamento de pai e de mãe. Talvez uma repetição de padrão pode ser que não seja do pai ou da mãe, mas que de repente seja ali do avô ou da avó. Porque a gente nunca sabe quem está a serviço do quê, ou o que está buscando compensar dentro do sistema familiar. Entendeu? Pri, ao casar, a esposa passa a fazer parte do sistema do marido apenas. Olha só, quando a pessoa se casa, ela vai passar a fazer parte do sistema atual. Porque existe diferença. Sistema de origem significa a família nossa. De onde nós viemos, aonde está papai, onde está mamãe. Esse é o sistema de origem, onde está o vovô, onde está a vovó. Sistema atual é aquele que a gente cria com a pessoa que está do nosso lado. Aquela que a gente se casa, aquela que a gente fica do lado, aquela que a gente escolhe, né, que ter filhos, dar continuidade. Eu tinha muito medo do meu pai trair a minha mãe e aconteceu. É possível que isso já vem de algum histórico da sua própria família. E olha que interessante, segredos. Os segredos de família é o que acontece geralmente dentro dessas repetições de padrões comportamentais. Ficou mais claro, turma? Ficou? O que você acha? Deu clareza? Aproveita, bora transbordar, pessoal. Aperta aqui, ó, nesse aviãozinho, caminha para mais pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Sabe, gente, de verdade, assim, durante muitos anos, não só da minha vida, né, mas de todas as outras pessoas que me acompanham por aqui, a gente viveu muito presos dentro de alguns conhecimentos que ficaram limitados. Então, todos nós estamos aqui literalmente a serviço, assim, para romper essa barreira de medo, sabe? Da gente perceber que ao mesmo tempo que a gente de repente se sentiu culpado ou que a gente se sentiu errado, existe também uma razão por causa disso, sabe? Por trás disso. E a gente percebe que durante muitos anos todos nós vivemos num sistema de medo, deixando de ser quem realmente é. Imagina quantas pessoas não casaram e continuam casadas sendo infelizes num relacionamento amoroso porque foi colocado que não podia se separar, porque a pessoa tinha que ficar até o resto da vida, mesmo passando por situações tão delicadas.
Então a gente percebe que existe limitações, sabe? E quando a gente consegue ter conhecimento, o conhecimento nos liberta, porque ela acessa a nossa sabedoria. E a nossa sabedoria é literalmente aquele ponto onde a gente tá na escuridão, é como se ela fosse uma lanterninha, sabe? Que a gente fala, caramba, eu nunca tinha olhado por esse lado. Eu achava que eu era tão errada, ou eu achava que eu era tão certa, mas eu não sou nem tão certa nem tão errada, sabe? Então a gente consegue ter uma nova forma de caminhar. Então bora, gente, bora transbordar, compartilhar para mais pessoas.